Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartacho. Na noite de hoje nós vamos conversar com Jorge Fadel. O Fadel é economista, tem mestrado em Economia de Recursos Naturais. Fez a tese dele sobre a viabilidade econômica da reserva extrativista Chico Mendes e tem uma vasta experiência nos movimentos com seringueiros, a produção extrativista no estado do Acre, trabalhou 4 anos acompanhando a cooperativa de Chapuri, a cooperativa de Brasileia, e hoje nós vamos falar um pouco com o Fadel sobre a produção de castanha do Brasil no nosso estado. Boa noite, Fadel, seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, é uma satisfação poder conversar sobre esse importante tema para a sociedade acreana. Importante, sem dúvida, Fadel. E aí a gente queria começar justamente resgatando um pouco da história da produção da castanha no estado. Qual é a importância da castanha na economia do estado historicamente, assim, para a gente compreender como é que surgiu a exploração desse produto? Há um casamento muito interessante na produção extrativista no estado, que é o casamento da borracha com a castanha. E aí, falar da história da castanha, da sua importância, a gente tem que resgatar um pouco a história da borracha. Todo acreano mais idoso sabe que o Acre, a formação histórica, econômica e cultural do estado, se deve à grande exploração de borracha que ocorreu no final do século XIX. Chegando aqui, milhares de nordestinos que vieram para essa região explorar a borracha, eles descobriram já com os indígenas que a castanha era um excelente produto, tanto para alimentação como para comercialização. No primeiro momento, esses nordestinos que ficaram conhecidos como seringueiros, por conta da atividade com a borracha, não deram muita importância para a castanha. Mas com o passar do tempo, a importância econômica da castanha aumentou e essa importância ela veio se consolidar no momento em que a borracha começou a declinar de preço, a ter problemas. Então a castanha é um grande parceiro da economia do Acre, é um grande parceiro da economia do seringueiro e, com certeza, é um grande parceiro da economia do Brasil como um todo. E falando dessa importância econômica da castanha para o estado, como é que a castanha passa a gerar recursos? Você falou da relação entre a economia da castanha e a economia da borracha. A castanha era tão importante quanto a borracha no século passado? Ela não era tão importante do ponto de vista da geração de renda, porque a forma como o seringueiro se organizou para produzir borracha foi uma forma quase de escravidão. Ele não podia colocar o roçado, não podia ter uma outra atividade, pescaria, caça. Ele só poderia produzir borracha porque naquela época o mundo todo precisava de borracha e o centro da produção era a Amazônia e o estado do Acre era um dos grandes produtores. Então a castanha não teve uma grande importância nesse momento. Mas as vias de escoamento da borracha, que era pelos famosos rios, Rio Acre, Purus, pegando ali o Solimões, Rio Negro, até os portos de Manaus e Belém, essas mesmas vias eram levadas tanto borracha como outros produtos da região amazônica. Cacau, a própria castanha, animais silvestres e uma série de outros produtos. Foi nesse caminho da comercialização da borracha que a castanha passou a também encontrar um mercado. E aí, como a gente falava, nos momentos de crise da borracha, foi a castanha que, encontrando esses mercados, consolidou uma economia muito mais forte nesse casamento entre borracha e castanha. Ou seja, o seringueiro, no momento de crise, que borracha não tinha preço, como é conhecido esse ditado na região, a castanha segurou esse preço, essa renda e essa complementação. Eu diria até antecipando que se não fosse a economia da castanha, tal qual o seringueiro começou a se organizar para produzir, nós não teríamos, ou teríamos muito poucos seringueiros na região, no estado do Acre principalmente. Se a gente for olhar a quantidade de seringueiros que tem no estado do Amazonas, Rondônia e Amapá, são bem menores com relação ao Acre. Isso se deu fundamentalmente porque o Acre teve uma grande expansão nessa área da comercialização de castanha.
E isso, de certa forma, aliado, evidentemente, a alguns outros fatores de organização social e sindical, assegurar um pouco o seringueiro nas suas áreas de produção e dar uma nova oportunidade de organizar a economia e a política do Estado por esse movimento. E como é que se organizam, por exemplo, as cidades que eram núcleo de produção de castanha, que continuam sendo hoje no nosso estado, né? Por exemplo, Chapuri, Brasileia, como é que elas eram organizadas no século XIX, no início do século XX? As nossas cidades é interessante, elas são organizadas não na beira das rodovias, e sim nas beiras do rio, onde aconteciam as formas de comercialização. Ou seja, as embarcações vinham de Manaus, Belém, né, as grandes embarcações, para comercializar a borracha. E nessa vinda eles já traziam tudo o que se consumia nas cidades. Desde o arroz, o sal, a munição, enfim, tudo aquilo que o seringueiro utilizava lá dentro da floresta. Nessa vinda, trazendo esses produtos, eles também traziam os vestimentos do seringueiro. E aí, no retorno, ele levava borracha e castanha. Então, as cidades foram organizadas quase na entrada dos portos, né? E a organização, ela se fortaleceu em função da borracha, né? Esse é um aspecto fundamental, tanto de Rio Branco, como de Chapuri, Brasileia, a cidade do Vale do Juruá, todas elas se fortaleceram em função da borracha. E a castanha foi ganhando espaço à medida que houve a intensificação da comercialização desse produto. Evidentemente que os europeus, né, e os norte-americanos adoravam, começaram a gostar, né, da castanha, conhecer melhor o produto, a sua qualidade, e esse gostar e essa qualidade vieram aumentando constantemente. Então, isso deu mais uma, digamos assim, força, né, a essa economia extrativista, que só com a borracha dificilmente seguraria, né? E não tem como não gostar da castanha, né? Realmente a castanha é um dos produtos assim de maior uso que eu particularmente conheço. E é interessante que esse uso, ele é um uso que vem lá da floresta, né? Os índios já consumiam a castanha com o famoso tatu no leite da castanha, a paca, o macaco no leite da castanha, o óleo de castanha que os índios retiravam, né? O que se faz hoje a nível industrial é uma sofisticação daquilo que já se fazia e se faz na floresta. Muitos seringueiros e seringueiras podem ter certeza que estão hoje fortes graças a terem se criado com leite de castanha. Era o desmame, né, quase que automático quando o filho passava a receber esse leite de castanha depois a mãe deixar de amamentar ele depois de um ano, de 6 meses, um ano. É uma fonte de nutrientes incrível, né? Realmente é uma fonte de nutrientes incrível. E nossa. Né? Da nossa região, da nossa cultura alimentar, né? Então, Fadel, mas voltando a essa questão da economia da castanha, durante algum tempo, principalmente nas décadas de 80, 90, a castanha passou por um período de declínio em termos de preço, um mercado um pouco complicado que não oferecia um retorno econômico satisfatório para o seringueiro. Talvez você tenha até trabalhado um pouco sobre isso na tua tese. A que se deveu isso, esse declínio de preço, esse processo todo? Olha, esse casamento que eu falei da borracha com a castanha, ele também é um casamento que não foi muito favorável ao seringueiro, assim como a borracha não foi. Por quê? Porque tem um poeta famoso que ele fala o seguinte: ele visitou a região amazônica no início do século XX e, vendo as condições de vida do seringueiro, ele falou que o seringueiro era o tipo de sujeito que trabalhava para se escravizar. O que ele quis dizer isso? Quanto mais o seringueiro produzia borracha, mais ele ficava dependente do patrão e das redes de comercialização. Ora, se isso é verdade, e realmente todos os historiadores comprovam que realmente o seringueiro nunca conseguia extrair a famosa renda extra para voltar para o Nordeste, onde quando ele veio pensando em retornar com uma boa riqueza para realizar seus negócios lá na sua terra de origem. Ele também com a castanha não teve grande sucesso.
Por quê? Porque a rede de comercialização, que a gente chamava de marreteiros, regatões, ela colocava um preço para o seringueiro muito abaixo daquilo que realmente o produto valia. A gente costuma dizer no linguajar da economia que essa era uma forma de monopólio de exploração, onde praticamente um comprador comprava toda a castanha do conjunto dos seringueiros do Acre, Rondônia, Pará, etc. Eram grandes compradores. Eram grandes compradores. E aí o seringueiro não conseguia, né, um preço, não tinha poder de discutir nem esse preço. Né? Então, nós temos aí uma situação histórica, né, de crise, porque esse grupo que domina a comercialização em alguns estados, e no Acre é diferente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco por que é diferente, ele não permitia que o seringueiro tivesse uma condição melhor de preço e de renda com esse produto. Porque na situação de monopólio, todos sabem que quanto mais você ganha, né, com relação àquele produto, mais acomodado o monopolista, a pessoa que está com o poder da comercialização, se coloca. E aí não pensa que aquela situação de mercado pode se reverter ou então aquela produção deixar de existir. Quer dizer, a procura pelo lucro fácil, ela não permite que a rede de comercialização pensa sequer no produtor, nas condições que ele está trabalhando. E a partir de que momento os seringueiros começam a se organizar para, pelo menos tentar, e hoje já fazem muito bem, diga-se de passagem, substituir o marreteiro? Olha, essa é uma história muito rica do estado do Acre. E ela começa com o Ilse Pinheiro, em Brasileia. Começa também com Chico Mendes, companheiro de Ilse Pinheiro. E com todo o movimento, né, sindicalista no início da década de 70, onde o Acre tem um destaque fantástico. Por quê? Porque com essa crise que a gente acabou de falar, né, do monopólio sobre a comercialização da castanha, que só os donos das grandes companhias de comercialização ganhavam, e com o declínio da borracha, a castanha sozinha não aguentava uma renda para o seringueiro capaz de ele continuar sobrevivendo na sua colocação, no seu seringal. Ora, se essas condições que ele tinha não permitia que ele tivesse uma economia forte, o estado do Acre passou também a ter um grande declínio. Qual foi a alternativa encontrada? A alternativa encontrada pelos governos locais e pelo governo federal foi substituir todo o sistema extrativista pelo sistema de pecuária. Só que nesse momento, essa substituição foi muito forte, expulsão de seringueiros das suas terras, das suas colocações. Aí vem os inchaços das cidades, as cidades que tinham uma economia razoável por conta desses dois produtos, tanto que Chapuri era considerada a princesinha do Acre, talvez uma das poucas cidades planejadas, com ruas largas, quadras bem definidas, elas entraram em declínio, completamente. E nesse momento, houve um grupo de resistência, esse grupo que eu falei, que é um momento muito bonito do Acre, um momento onde o sindicalismo aliado à defesa da floresta pelo seringueiro e à defesa da sua propriedade, se uniram, ganharam um entorno internacional, ganharam assim uma grande importância internacional e, infelizmente, com a morte do Chico Mendes, isso veio à tona de forma muito mais significativa. Mas antes da morte do Chico Mendes, aconteceu um momento assim fantástico, que foi um encontro nacional do seringueiro em Brasília, em 1985, onde nesse encontro a alternativa que foi encontrada para populações tradicionais, para sair dessa crise, foi exatamente a alternativa das reservas extrativistas. E nas reservas extrativistas, o seringueiro ganharia a sua liberdade, já que ele morava no seringal, na sua colocação, mas quem era dono dessa propriedade era o seringalista. Ele teria que pagar, toda vez que vendia borracha e a castanha, tinha que pagar a renda. Com as reservas extrativistas acontecia a famosa reforma agrária da Amazônia. E aí o seringueiro passava a ser dono da terra. Só que, uma vez dono da terra, como fazer para viabilizar? Em 1990, o governo federal ele foi e decretou as duas primeiras reservas extrativistas do Brasil, né, que é a reserva extrativista Chico Mendes e a reserva do Alto Juruá. E aí, quando você fala assim, qual foi a saída encontrada pelo esse grupo de seringueiro?
a saída encontrada para o Acre ela é especial, porque foi o único estado que conseguiu organizar esse movimento, defender a sua terra, conquistar a sua colocação e aí discutir num novo momento como é que viabiliza essa terra. E a viabilidade dessa terra, da floresta, da sua colocação, ela estava colocada como desafio de uma economia da castanha forte e um retorno à produção de borracha sob uma forma menos dependente dos patrões e da rede de comercialização que exercia o monopólio. Fadel, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com um pouquinho mais dessa conversa tão interessante sobre a castanha do Brasil no nosso estado. Estamos de volta com o nosso Ideias da Aldeia. E nós estamos aqui tendo uma conversa com Jorge Fadel, que é economista e tem mestrado em Economia de Recursos Naturais. O Fadel exerce atualmente o cargo de gerente de extrativismo da Secretaria de Extrativismo e Produção Familiar. E a gente estava justamente conversando sobre a economia da castanha do Brasil no nosso estado, né, Fadel? A gente fez um histórico da economia da castanha no estado do Acre e a gente quer puxar agora um pouco para os dias atuais, né, os dias de hoje. Como é a produção de castanha do Brasil no Acre atualmente, Fadel? Olha, nós temos uma produção atualmente que esse é consenso entre todos os órgãos que trabalham nas estatísticas dessa área, em torno de 10 mil toneladas. 10 mil toneladas, assim, por linguajar da nossa população, significa 1 milhão de latas de castanha, cada lata pesando 10 quilos. Então, essa é a produção. Como a gente sabe que o extrativismo ele tem altos e baixos, porque realmente uma produção característica, então, às vezes, tem ano que a produção cai para 800 mil latas, tem ano que vai para 1 milhão e 200 mil latas, mas a média do estado do Acre é essa média de 1 milhão de latas ou 10 mil toneladas, ano. E nós do estado temos estruturas, o estado e mesmo a iniciativa privada tem estrutura para comportar essa produção, para dar escoamento a essa produção? Tem. Nós estamos no momento do Acre, com relação à castanha, dos mais importantes. Porque nós temos mercado em todos os estados do Brasil. Hoje a castanha é consumida, começando pelo Acre até Rio Grande do Sul, Piauí, em todos os estados. Se não bastasse isso, o mercado internacional também consome nossa castanha, até a África consome. E houve uma pesquisa recente no mercado internacional, essa pesquisa revelou que o mercado da castanha do Brasil aumentou 40% nos últimos 5 anos, ou seja, aumentou 5% ao ano. Como a gente sabe que a produção extrativista ela não aumenta, né? Uma castanheira leva aí 20 a 30 anos para poder se reproduzir na floresta, então nós temos mais mercados do que a quantidade de castanha para vender, ou seja, é uma situação que em economia diz que tem mais demanda que oferta, ou seja, tem mais comprador do que vendedor. Então nós temos uma situação muito privilegiada e aí nós temos que aproveitar essa situação para transformar e fortalecer ainda mais a economia da castanha no estado. O Acre ele foi considerado por muito tempo como o primeiro produtor de castanha do Brasil, no Brasil e consequentemente no mundo, né? Permanece esse posto? Permanece. Esse posto permanece. O Pará produz em torno de 600 a 700 mil latas de castanha. Já produziu mais do que a gente. Mas o que aconteceu com o Pará é que o estado do Pará apostou muito mais na agropecuária do que na castanheira. Nós, se a gente for olhar o estado aqui, principalmente aqui no Vale do Acre, ainda aqui para o Brasileiro, Assis Brasil, a gente vai ver muita castanheira no meio do pasto. No Pará, isso é quase todo o estado. Então, o Pará destruiu muito os seus castanhais. E com isso, a produção do Pará diminuiu bastante. E a nossa se manteve
se manteve, de certa forma, intacta, né? Então, nós estamos privilegiados por ter conservado muito mais a nossa floresta e hoje nós temos uma condição de produção muito melhor. E existem incentivos ou políticas de incentivo à produção de castanha no estado do Acre, ou mesmo por parte do governo brasileiro? Olha, esse é um capítulo muito interessante da gente tratar. Veja só, nós fizemos um cálculo rápido na Secretaria de Extrativismo e Produção Familiar, encomendado pelo governo, assim, quanto o Acre perdeu por não incentivar a produção de castanha nos últimos 100 anos. Então nós fizemos esse cálculo, nós chegamos a uma conclusão de que o Acre perdeu 2 bilhões de reais em 100 anos da sua história. O que significa isso? Isso significa que parte da pobreza que existe nos municípios, que existe no próprio Estado, é por conta de que o Estado não tomou uma decisão de incentivar essa produção há 100 anos atrás. Então, o governo decidiu que não deveria mais cometer esse erro. Todo o incentivo que for necessário para beneficiar a produção da castanha, beneficiar os seringueiros, os extrativistas, vai ser feito para que o Acre recupere toda essa perda que houve nesses últimos 100 anos. E a gente fez outro cálculo e constatou que dá para recuperar isso em 20 anos. Então o Acre não quer perder mais essa quantidade de recursos por deixar de beneficiar a castanha, por deixar de produzir um biscoito de castanha, por deixar de produzir um óleo de castanha. Isso vai ser feito, vai ser incentivado, e a forma de que isso vai acontecer, ela tem variadas alternativas, mas todas elas com certeza são viáveis. E na prática, como é que isso se traduz? Você falou de todo um aumento do consumo da castanha no mundo. Como é que isso está acontecendo na economia acreana? Estão existindo investimentos nesse sentido? Exatamente. Nós temos aí uma situação também de que na castanha a gente falava um pouco que como o Acre foi especial em o seringueiro se organizar para defender a sua propriedade. E ele também foi especial na forma de organizar para produzir. O Acre é um dos poucos estados do Brasil que tem um grande volume de cooperativas e associações. Se a gente comparar com a região amazônica, o Acre dá assim, um show em termos de quantidade e qualidade das suas cooperativas e associações. E essas cooperativas e associações, elas vêm se organizando no sentido de comercializar a castanha a preços muito maiores e também beneficiar essa castanha. Você falava no início do programa da minha experiência lá na CAEX. Eu exatamente comecei minha experiência entrando dentro de uma fábrica de beneficiamento de castanha. Fiquei lá por 2 anos, depois eu fui para o Brasileiro fazer a mesma coisa. E hoje a gente vê, daquela situação para agora, um conjunto de incentivos que ajudaram a modernizar muito mais o beneficiamento dessa castanha, tentando traduzir o aumento da riqueza desse produto para cá. Eu vou dar um exemplo. De 96 a 98, o Acre produziu praticamente a mesma quantidade, porque essa quantidade não varia muito, porque ela é oriunda da floresta. Ele produziu em torno de 800 a 1 milhão de latas de castanha, 800 mil a 1 milhão de latas. O valor dessa produção era em torno de R$2, R$3 por lata de castanha. Então, se você pegar o valor da produção, aí ele é muito baixo em relação àquilo que deveria ser. De 99 a 2002, esse valor da lata de castanha, da mesma lata de castanha, pulou para R$6, R$7. Por que pulou? Porque as cooperativas passaram a comercializar conjuntamente a sua produção. Se a gente for pegar o comparativo com o estado do Pará, por exemplo, que é o grande beneficiador de castanha de toda a região amazônica do Brasil, o seringueiro continuou ganhando os R$2, R$3. Aqui ele dobrou. Com a perspectiva de inaugurar a usina de castanha de Brasileiro e de Chapuri esse ano, que aliás os próprios extrativistas, as cooperativas vão ter uma participação muito importante nessas usinas, o preço para o seringueiro ele saiu de R$7, R$8 e foi para R$16. Então, a renda do seringueiro com a castanha, nesse ano de 2003, safra 2004, ela pulou para em torno de R$3.000. Então, com uma renda dessa, o seringueiro com certeza ele vai incentivar
a uma maior produção e também vai conservar a sua propriedade, a sua floresta, muito mais do que ele conservaria. Assim, resumindo, ele dificilmente vai derrubar a sua castanheira, a sua seringueira para colocar gado, colocar arroz ou feijão. Vai optar por manter. Vai optar por manter porque aquela castanheira lhe dá uma renda muito satisfatória e o que ele já sabe trabalhar, ele já sabe fazer. E isso tem reflexo nos outros estados? Por exemplo, você falou que o seringueiro no Pará continua ganhando os R$2, mas existe uma tendência de aumentar o preço também para o seringueiro no Pará, no Amazonas, no Amapá? Não existe, porque a estrutura de mercado do Pará, de Rondônia, do Amapá, ela é aquela mesma estrutura antiga que a gente tinha, né? Uma estrutura monopolizada. Então, por exemplo, o grupo paraense que comercializa e beneficia a castanha, né? Muitas pessoas aqui no ar conhecem por Mutrans, ele tem uma estrutura de comercialização monopolizada. Inclusive exerceu o monopólio muito tempo no Acre. Quem não se lembra das famosas balsas que desciam os rios até o Acre para levar toda a nossa castanha. A castanha, boa parte da castanha ainda é comercializada, mas só com preços muito mais atrativos. E com a decisão do próprio governo de não permitir, num espaço de no máximo 5 anos, que não saia nenhuma castanha do Acre, a não ser que ela seja beneficiada, para a gente recuperar os 2 bilhões que a gente perdeu ao longo da nossa história, esse processo vai dar muito mais resultados para todo mundo que trabalha com castanha e, evidentemente, para o Estado e para a sociedade. E aí eu vou te pegar numa questão meio polêmica, né? Que há alguns meses atrás foi publicado no jornal Correio Brasiliense uma matéria justamente falando que o Acre preferia vender a castanha para a Bolívia do que dentro do Brasil, como no caso para o Pará. O que tem por trás disso? O que é verdade e o que é meio, talvez, ciúme ou talvez uma forma de encarar essa nova estratégia? Eu vou fazer um comparativo. Economista adora comparativos, mas é para o nosso público entender melhor. Uhum. Quem não se lembra das famosas filas de gás, né, nossa Fogás para comprar gás. Então, além do gás ser caro, a gente tinha que ir lá para o distrito industrial, fazer fila 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, empurrar botijão de gás para comprar um gás e ainda era muito mal atendido. Hoje você liga no telefone, pede um botijão de gás, ou então de domingo as pessoas te acordam com um sinozinho dizendo que querem vender gás na porta da tua casa. O que mudou? O que mudou foi que tem mais empresas produzindo e vendendo gás para a população. Então, o que o Acre fez nesse período, de 99 até agora, foi, além do trabalho com as cooperativas de organização da comercialização da castanha, o Acre permitiu que outras empresas viessem para cá comprar castanha também. Então, com mais empresas comprando castanha, de produtores organizados, o preço, houve uma competição maior por esse produto, já que no mercado internacional eu falei que todo o mundo hoje quer castanha por ser um produto especial, nobre, de alto valor nutritivo. Nós temos uma competição maior por preço e com isso os produtores organizados conseguem um valor muito maior do que Pará, do que o Amazonas. Como o Pará era o estado que comprava sozinho a castanha, que exercia um monopólio, realmente eles estão colocando para a sociedade que não teve acesso a essas informações, de que o Acre está mandando sua castanha só para os bolivianos, mandando sua castanha só para os peruanos, e que o Acre não quer vender castanha para o Pará. Pelo contrário, o Acre quer vender castanha para todo mundo. Inclusive, na época que eu estava em Chapuri, nós exportávamos direto castanha para a Itália, para os Estados Unidos. A Capeb exporta castanha para a Itália, para Espanha, né, para a Alemanha. Então nós já comercializamos com todo mundo. O que nós temos agora é maiores empresas em quantidades e qualidade. E isso está trazendo para o Estado, para os seringueiros, para os produtores, preços maiores pelos mesmos produtos que eles vendiam de forma monopolizada. Então, o próprio Mutran foi convidado a participar desse processo e vai participar porque o Acre tem uma economia aberta, como o Brasil tem, e vai comercializar com quem oferecer melhores condições. Só que agora a gente sabe que a gente tem um produto estratégico, um produto importante que tem um valor para a população cultural e econômico fundamental, e isso o Acre não quer mais entregar de graça, o Acre não quer mais mandar por balsa,
o Acre quer mandar embaladinho, bonitinho, com marca, com valores muito maiores do que isso acontecia há um século atrás. Fadel, e nesse investimento que o Acre tem feito na castanha, o que tem sido feito, de que forma tem sido trabalhado a questão da qualidade da castanha? A gente teve, em julho do ano passado, teve um problema com a União Europeia que deixou de comprar a castanha brasileira com casca. Que medidas o Acre está tomando para voltar a se inserir nesse mercado da castanha com casca? Esse problema da qualidade, esse é um problema muito sério e que todo produtor de castanha ou de qualquer produto deveria prestar muita atenção e perceber que se a qualidade dos seus produtos não aumentar, ele simplesmente não vai conseguir vender. Esse é um problema que acontece com a castanha, acontece em todos os estados produtores, é um problema de qualidade. A Embrapa conhece muito bem esse problema porque tem estudado a qualidade da castanha há bastante tempo. E a União Europeia simplesmente está colocando barreiras para que o produto brasileiro só entre com a qualidade que eles determinam. E isso assim, eu acho assim, que em vez de ser um problema, é uma vantagem. E eu lembro das conversas que a gente tinha com o seringueiro para aumentar a qualidade da borracha, aí fazendo de novo um paralelo, a gente dizia, olha, você tem que aumentar a qualidade da borracha. Ele não entendia o porquê tinha que aumentar. Aí nós falamos assim para ele, olha, essa sandália de havaiana que você está usando, ela é feita de borracha. Se você produz uma borracha de má qualidade, suja, essa borracha vai lá para a indústria e essa indústria vai produzir a tua sandália. No outro dia a tua sandália quebra, você vai gostar? Não vai. Então você está consumindo um produto que você produziu a matéria-prima dele na origem. Então você tem que produzir a matéria-prima de qualidade para que você tenha também um produto final de qualidade. E a castanha é a mesma coisa. Quanto maior qualidade o seringueiro produzir, maior qualidade esse produto vai chegar no mercado. O problema disso é que nós temos que certificar essa qualidade. Nós temos que dizer para o europeu, nós temos que dizer para o norte-americano que a forma que a gente extrai, beneficia, comercializa a castanha, ela é exatamente determinada por um padrão de coleta, um padrão de armazenamento, um padrão de beneficiamento, de embalagem e de comercialização. Na hora que nós dissermos que esse padrão é um padrão sustentável, que garante a qualidade, nossa castanha vai valer muito mais. E nesse momento, o Acre mais uma vez sai na frente porque é o estado que está organizado na base. Então a organização do seringueiro lá permite que todas as informações que o mercado pede para que ele faça, a gente tenha um diálogo melhor com ele. No Pará, você tem que conversar com 5 mil seringueiros espalhados pelo estado todo. Aqui no Acre nós fazemos 2 reuniões que reúne 2 mil seringueiros numa organização, por meio da sua organização cooperativista. Então nós temos uma vantagem muito maior. E aí aliado evidentemente com alguns programas, tipo Luz para Todos, do governo federal, abertura de ramais. Eu estive agora na reserva Chico Mendes e para minha felicidade eu falei com o celular lá dentro da reserva. Então está comunicando com o seringueiro sobre preço e qualidade, daqui a pouco a gente está fazendo isso por celular. Então essa é uma vantagem que o Acre tem e nós vamos aproveitar essa vantagem para dotar a economia da castanha de uma economia assim, muito mais forte do que a gente já tem e que a gente vai com certeza consolidar. Então a gente pode dizer que realmente a economia da castanha no estado continua forte, sendo cada vez mais fortalecida. Não é história de ecologista, não é história de quem quer só manter a árvore sem dar viabilidade econômica. Eu diria que agora também é uma história de economista. Ela foi uma história política, porque o seringueiro se organizou para mantê-la, conservá-la. Ela é uma história de ecologista, porque ela só consegue viver no meio da floresta, ela no meio do pasto ela não sobrevive. E ela agora ganha um reforço econômico. Então a gente chama tudo isso de uma economia sustentável. A castanha a gente pode dizer que ela está dentro do conceito de sustentabilidade, porque ao ela ter um preço muito elevado, e nós vamos elevar esse preço ainda mais, você mantém ela viável economicamente, viável socialmente, porque distribui renda,
Não precisa derrubar a floresta, pelo contrário, o seringueiro deixa de derrubar a floresta porque ele consegue obter uma boa renda com a castanha. E ela mantém a cultura, continua alimentando os filhos do seringueiro, dos índios e dos povos da floresta. Então, a gente costuma dizer que nós completamos o ciclo com esse produto. Fadel, nós te agradecemos muitíssimo por essa aula que você deu aqui para a gente sobre a economia da castanha. Eu que agradeço e é uma satisfação muito grande de participar do programa e esclarecer um pouco ao público e também receber expectativa, receber perguntas, né? Tomara que o programa também possibilite essa condição da gente estar interagindo. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui com Ideias da Aldeia. Lembrando que Ideias da Aldeia está chegando em todas as cidades do estado. Uma boa noite e até o próximo programa.